Vamos fazer semana que vem. Tudo remate isso aí também. Não, o correio do TIC, né? Já tá pronto. O Ali vai mandar até amanhã depois. É mais outra quarta, mais com esse tempo. Chama o servidor, faz uma festa bonita, né? O Alvino tava aí. O quê? Mas vamos por paz, né? Que o Zé é meio... Tem que ir devagar, que o Zé tá lispando. Boa noite. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Luiz Antônio, realizada aos 13 dias do mês de maio de 2015, e rogamos para que se faça nessa casa o certo e o melhor para o município e para seu povo. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Boa noite. Afonso César Oliveira. Hamilton Donizete Pazotti. Presente. Glauco Estevam de Queiroz. Presente. João Carlos Martins de Freitas. Presente. José Lopes Corrêa. Pedro Antônio de Freitas. Renato Benedetti Corrêa. Roberto Saias Coutinho. Wander Luiz Campos Giraldelli. Coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária de 2015. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. A ata da 6ª sessão ordinária de 2015 está aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à presente sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Boa noite a todos. Boa noite. Projeto de lei número 005, de 30 de abril de 2015, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Luiz Donizete de Almeida, prefeito do município de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes conferida por lei, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º da Lei Federal número 4.320/64 e da Lei Orgânica Municipal, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias deste município para o exercício 2016, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo único. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta. Artigo 2º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento, programa para o próximo exercício, deverá obedecer a disposições constantes dos anexos 5º e 6º, que faz parte integrante desta lei. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração municipal estão escritas nos anexos 5 e 6, que relacionam os programas governamentais, suas respectivas ações, estimativas de custo e unidades executoras. Artigo 4º. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face-á à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária, conterá ainda a reserva de contingência e compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes do Executivo e do Legislativo Municipal, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público Municipal. Parágrafo 1º. A criação, a expansão ou aperfeiçoamento das ações governamental que acarreta o aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem 0,5% da receita corrente líquida prevista e orçada nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observará as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29 de 8 de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 5º. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício 2012 e remeterá ao Poder Executivo até o dia 30 de agosto. Artigo 6º. Na fixação das despesas estimativas serão extremamente observados os seguintes princípios. Primeiro,
austeridade na gestão de recursos públicos. Segundo, modernização contínua da ação governamental com vista do aumento constante da eficiência e a eficácia. Terceiro, princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão quanto na execução orçamentária. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei complementar visando a revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salário, incluindo, primeiro, concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração dos servidores. Segundo, a criação e extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração da estrutura de carreira. Terceiro, provimento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais, que trata o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Artigo 8º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e os princípios da unidade, universalidade, anualidade e não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício. Artigo 9º. As receitas e despesas serão estimadas tomando por base o índice de inflação apurado dos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês. Parágrafo 1º. A estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária. Parágrafo 2º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso. A inscrição de restos a pagar, que estará limitada ao montante da disponibilidade de caixa, conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 3º. A contabilidade registrará os atos e os fatos relativos à gestão orçamentária financeiras ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do parágrafo anterior. Artigo 10º. O Poder Executivo fica autorizado a, primeiro, realizar operações de crédito para antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. Segundo, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Terceiro, abrir crédito adicionais suplementar até o limite de 10% no orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Artigo 11. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até o fim do exercício 2015, fica o Poder Executivo autorizado a realizar proposta orçamentária até a sua conversão em lei na base de 1/12 em cada mês. Parágrafo 1º. Para atender o dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: primeiro, estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal e desembolso. Segundo, publicar até o dia 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações. Terceiro, emitirá até o final de cada quadrimestre relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais. Quarto, o desembolso de recursos financeiros consignados da Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de 1/10, na conformidade com a Lei Orgânica do Município. Artigo 12. O orçamento geral abrangerá os poderes executivo e legislativo e as entidades da administração direta e fundações e será elaborado na conformidade da portaria número 42 do Ministério do Orçamento, Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 13. As despesas com pessoal e encargo dos poderes executivo e legislativo não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e aos aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa, as disposições emitidas no artigo 169 da Constituição Federal e no artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Artigo 14. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes do anexo 5, que faz parte integrante desta lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas de governo. Artigo 15. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Artigo 16. O município aplicará, no mínimo, 25% das receitas resultantes dos impostos da manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e os limites estabelecidos pela Constituição,
29 de 2000 nas alterações do Serviço de Saúde. Artigo 17. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro compor-se-á de, primeiro, mensagem, segundo, projeto de lei orçamentária, terceiro, tabelas explicativas, receitas e despesas dos 3 últimos exercícios. Artigo 8º. Integração à lei orçamentária anual. Primeiro, sumário da receita por fontes e despesa por funções de governo. Segundo, sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas. Terceiro, sumário da receita por fontes e respectiva legislação. Quarto, quadro das dotações por órgãos de governo e da administração. Artigo 19. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro um projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. Artigo 20. É vedada a inclusão na lei orçamentária de recursos do município para custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as autorizadas em lei e convênio. Artigo 21. Constarão da proposta orçamentária deste município demonstrativo discriminando a totalidade das receitas e das despesas da Fundação Ambiental de Luiz Antônio e Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do município de Luiz Antônio. Artigo 22. Caso o valor previsto em anexos e metas fiscais apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados os valores reais, contabilizando a receita orçada com as despesas autorizadas. Artigo 23. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre as alterações na legislação tributária, especificamente sobre, primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir as distorções. Segundo, revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. Terceiro, a revisão de taxas objetivando suas adequações aos custos efetivos dos serviços prestados ao município no exercício do poder da política do município. Quarto, atualização da planta genérica dos valores, ajustando os movimentos de valorização do mercado imobiliário. Quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação, o cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização dos custos e recursos em favor do município e dos contribuintes. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Luiz Antônio, 30 de abril de 2015. Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Projeto de lei número 008, de 6 de maio de 2015, aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da outras providências. Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A lei aprovada, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Luiz Antônio, São Paulo, nos termos do anexo 1º, parte integrante desta lei, em conformidade com o dispositivo 11 da Lei Federal número 12.305, de 12 de agosto de 2010, parágrafo único. A política municipal de resíduos sólidos será orientada pelos princípios e objetivos contidos no artigo 6º e 7º da Lei Federal número 12.305, de 12 de agosto de 2010. Artigo 2º. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Luiz Antônio deverá ser atualizado no máximo a cada 4 anos. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação ou fixação, revogando as disposições em contrário. Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Projeto de lei número 009, de 6 de maio de 2015, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Na implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos do anexo 1, parte integrante desta lei, o município deverá articular e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para a garantia da execução dos serviços públicos do saneamento básico em conformidade com os princípios e diretrizes da Lei número 11.445/2007. Artigo 2º. São diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico a melhoria da qualidade do serviço de saneamento básico, a garantia e benefício da
salubridade ambiental para toda a população, a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao fortalecimento dos instrumentos disponíveis ao poder público e à coletividade. Parágrafo único. Na implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, deverão ser considerados: primeiro, o Plano Regional Integrado do Saneamento Básico, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, segundo, o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. Terceiro, para efeito desta lei, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços de infraestruturas e instalações operacionais de, primeiro, abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a capitalização até as ligações prediais e os respectivos instrumentos de medição. Segundo, esgotamento sanitário, constituído pelas atividades de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. Terceiro, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades, infraestrutura, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destino final de lixo doméstico, de lixo originário de varrição e limpeza, logradouros e vias públicas. E, quarto, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conjunto de atividades, infraestrutura, instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, de detenção ou outra retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Quarto, o Plano Municipal de Saneamento Básico será considerado para um horizonte de 20 anos, devendo ser revisto periodicamente em prazos não superiores a 4 anos. Parágrafo 1º. As revisões que trata o caput deste artigo deverão preceder da elaboração do plano plurianual do município de Luiz Antônio, São Paulo, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei 11.445/2007. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico à Câmara Municipal de Vereadores, com as eventuais alterações, a atualização e a consolidação do plano anteriormente vigente, dos objetivos e princípios. Artigo 5º. O Plano Municipal de Saneamento Básico tem por objetivo geral promover a universalização do saneamento básico em todo o território deste município de Luiz Antônio, São Paulo, ampliando progressivamente o acesso de todos os domicílios permanentes ao serviço. Parágrafo único. Para alcançar o objetivo geral da universalização, em conformidade com a Lei nº 11.445/2007, são objetivos específicos do Plano Plurianual de Saneamento Básico de Luiz Antônio, São Paulo. Primeiro, a garantia da qualidade e eficiência do serviço, buscando a sua melhoria e a extensão às localidades ainda não atendidas. Segundo, a sua implementação em prazos razoáveis, de modo a atingir as metas fixadas no plano. Terceiro, a criação de meios e instrumentos para a regularização, fiscalização, monitoramento e a gestão do serviço. Quarto, a promoção de programas de educação ambiental de forma a estimular a conscientização da população em geral, a importância do meio ambiente equilibrado e a necessidade de sua proteção, sobretudo em relação ao saneamento básico. E a viabilidade econômica e financeira dos serviços, considerando a capacidade do pagamento pela população de baixa renda na definição das taxas, tarifas e outros preços públicos. Sexto, além dos princípios expressos acima, serão observados para a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico os seguintes princípios fundamentais. Primeiro, integridade do serviço de saneamento básico. Segundo, disponibilidade do serviço de drenagem e de manejo às águas pluviais urbanas. Terceiro, a preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente. Quarto, adequação de métodos, técnicas e processos que consideram a peculiaridades locais e regionais, articulação em outras políticas públicas. Sexto, eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental. Sétimo, utilização de tecnologias apropriadas. Oitavo, transparência das ações. Nono, controle social. Décimo, segurança, qualidade e regularidade. 11, integração da infraestrutura de serviços com a gestão e eficiência dos recursos hídricos. Dos instrumentos. Artigo 7º. Os programas e projetos específicos voltados à melhoria da qualidade e ampliação da oferta do serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem constituirão os instrumentos básicos para a gestão dos serviços, devendo incorporar os princípios e diretrizes contidos nessa lei.
Parágrafo único. Os programas e projetos específicos do setor de saneamento básico deverão ser regulamentados por decretos do Poder Executivo Municipal, na medida em que forem criados, inclusive com a especificação dos recursos orçamentários a serem aplicados. Artigo 8. A implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, pressupõe a participação dos diversos agentes envolvidos, inclusive os demais órgãos e entidades da administração pública municipal, operados dos serviços, associados de bairros e demais entes da sociedade civil organizada. Da responsabilidade dos agentes envolvidos com o saneamento básico. Artigo 9º. A prestação do serviço de saneamento básico é a titularidade do Executivo Municipal e poderá ser delegada a terceiros mediante contrato, sob o regime de direito público para a execução de uma ou mais atividades. Parágrafo 1º. A delegação da prestação do serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do Plano Municipal de Saneamento Básico nos termos do anexo 1. Parágrafo 2º. Os planos de investimentos e projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico nos termos do anexo 1. Terceiro, os contratos mencionados no CAPT não deverão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou acesso à informação dos serviços contratados. Parágrafo 4º. No caso de mais de um prestador de serviço executar a atividade independentemente de outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato, devendo a entidade única ser encarregada das funções de regulamentação e fiscalização, observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 11.445/2007. Parágrafo 5º. Na hipótese da entidade de administração pública municipal ser contratada para a prestação do serviço de saneamento básico nos termos do presente artigo, deverá submeter-se às regras aplicadas aos demais prestadores. Artigo 10. O município deverá regular e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, ficando desde já autorizado a delegar essas atividades à entidade reguladora independente constituída dentro dos limites territoriais do Estado de São Paulo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 11.445/2007. Parágrafo único. Caberá ao ente regulador e fiscalizador dos serviços de saneamento básico a verificação do cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, em anexo 1 desta lei, por parte dos prestadores do serviço, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. Artigo 11. Com forma de garantir a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, são deveres dos prestadores de serviço. Primeiro, prestar serviço adequado com atualidade na forma prevista das normas técnicas aplicáveis e ao contrato quanto aos serviços que forem objeto de relação contratual. Segundo, prestar contas da gestão do serviço do município de Luiz Antônio quanto aos serviços forem objeto de relação contratual e aos usuários mediante a solicitação por escrito. Cumprir e fazer cumprir as normas de proteção ambiental e de proteção à saúde aplicáveis ao serviço, permitir encarregados da fiscalização livre acesso em qualquer época às obras, aos equipamentos e à instalação integrante do serviço, zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, captar, aplicar e gerir os recursos necessários à prestação do serviço. Parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, considera-se serviço adequado aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia à sua prestação, bem como a modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Artigo 12. Tendo em vista que os usuários diretos e indiretos do serviço de saneamento básico são os beneficiários finais do Plano Municipal de Saneamento Básico, constitui seus direitos e obrigações. Primeiro, receber serviço adequado. Segundo, receber prestadores de informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Terceiro, levar ao conhecimento do Poder Executivo e aos prestadores as regularidades de que tenham conhecimento referente ao serviço prestado. Quarto, comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos eventualmente praticados na prestação do serviço. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Das infrações e penalidades. Artigo 3º. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis às infrações do dispositivo nesta lei e seus instrumentos cometidas pelos prestadores de serviço que
acarretarão a aplicação das seguintes penalidades pelo ente regulador, que observados sempre os princípios da ampla defesa e do contraditório. Primeiro, advertência com prazo para regularização. Segundo, multa simples ou diária. Artigo 14. A advertência poderá ser aplicada mediante a lavratura de ato ou infração para as infrações administrativas de menor levibilidade, garantidos as ampla defesa e o contraditório. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do dispositivo do caput, se o ente regulador constatar a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto de infração com a indicação respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades. Artigo 2º. Sanada as irregularidades no prazo concedido, o ente regulador certificará o ocorrido nos autos e dará o seguinte ao processo. Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar suas irregularidades, o ente regulador certificará o ocorrido e aplicará sanções de multa relativa à infração praticada, independentemente de advertência. Artigo 4º. A advertência não excluirá a aplicação de outras sanções cabíveis. Artigo 15. Para a aplicação da penalidade da multa, a autoridade competente levará em conta a intensidade e a extensão da infração. Primeiro, a multa diária será aplicada em caso de infração continuada. A multa será graduada de R$ 200 a R$ 2.000. O valor da multa será recolhido em nome do benefício do Fundo Municipal de Luiz Antônio, instituído por lei e suas alterações. Parágrafo 4º. Para cálculo do valor de multa são consideradas as seguintes situações agravantes: reincidência ou, quando da infração resultar, entre outros, na contaminação significativa de águas superficiais e outras subterrâneas, na degradação ambiental e não comporte medidas de regularização, reparação, recuperação pelo infrator ou suas custas, ou em risco de iminente à saúde pública, das disposições finais e transitórias. Artigo 16. Constitui órgão executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos do anexo 1, a Secretaria Municipal de Infraestrutura desta Prefeitura Municipal. Artigo 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogadas as disposições em contrário. Luiz Donizete de Almeida, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 003, de 11 de maio de 2015, dispõe sobre o Programa de Parcelamento Incentivado e dá outras providências. Luiz Donizete de Almeida, Prefeito do município de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe para a Câmara Municipal o seguinte projeto de lei complementar. De Programa de Parcelamento Incentivado. Seção das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Parcelamento Incentivado destinado a promover liquidação de créditos tributários e não tributários vencidos com a Fazenda Pública Municipal até 31 de dezembro de 2014. Parágrafo único. A opção pelo Programa de Parcelamento Incentivado sujeita ainda o contribuinte a regular pagamentos a débitos municipais cujos vencimentos sejam posteriores a 31 de dezembro de 2014. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, créditos tributários e não tributários são os valores inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não em fase de cobrança administrativa ou judicial. Parágrafo 1º. Inclui-se neste PPI os débitos que tenham sido objeto de parcelamento anterior e não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. Parágrafo 2º. Se existir defesa judicial, o sujeito passivo deverá desistir expressamente de forma irrevogável da ação judicial proposta e renunciar quaisquer alegações do direito sobre as quais se funda a demanda relativamente à matéria cujo débito pretenda parcelar. Artigo 3º. O Programa de Parcelamento Incentivado não permite parcelamento de débitos de, primeiro, órgãos da administração pública direta, das fundações e das autarquias. Segundo, relativos a decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ou da União que resulte a imputação de débito ou multa com eficácia de título do Executivo nos termos do artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal. Parágrafo único. Coexistindo em uma mesma cobrança rúbricas de receitas cujo parcelamento é permitido e outras em que ele é vedado, o pagamento deverá ser desmembrado para os efeitos desta lei. Seção 2. Do pedido de parcelamento. Artigo 4º. O ingresso do Programa de Parcelamento Incentivado dar-se-á por opção do sujeito passivo, que
que fará jus ao regime especial de consolidação dos débitos incluídos no programa, sejam os decorrentes de obrigação própria, sejam os decorrentes de responsabilidade tributária, tendo por base a data da opção. Parágrafo 1º. A adequação do programa instituído por esta lei deverá ser realizada impreterivelmente até o dia 30 do mês de julho de 2015, observada a escala prevista no artigo 6º desta lei complementar. Parágrafo 2º. O Poder Executivo não poderá prorrogar o prazo estabelecido no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O pedido de parcelamento deverá ser formulado mediante requerimento, conforme anexo 1, parte integrante desta lei, ou parcelamento à vista, através de guias próprios de débitos, emitida pelo setor de tributação e cadastro da Prefeitura Municipal. Parágrafo 4º. Existindo parcelamentos concedidos sob outras modalidades, cancelados ou não, será admitida a transferência dos saldos remanescentes para a modalidade prevista nesta lei, mediante requerimento, observado o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. O parcelamento concedido nos termos desta lei não dependerá de garantia ou rolamento de bens, ficando mantidos aqueles decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamentos, ação ou execução fiscal. Parágrafo 6. Para o parcelamento de débitos cujo valor seja superior a R$20.000, será exigida uma garantia sobre das formas a seguir que vigorar durante o prazo do parcelamento. Primeiro, a hipotecária sobre o imóvel localizado neste município por seu valor venal ou sobre o imóvel localizado no estado de São Paulo por valor de avaliação feita pela própria administração, respondendo ao interessado em quaisquer casos pelas despesas de lavratura da escritura e do registro imobiliário. Segundo, garantia bancária. Terceiro, garantia pessoal própria ou de terceiro. Quarto, caução dos bens. Seção terceira, da consolidação dos débitos, dos benefícios e do pagamento. Artigo 5º. A consolidação dos débitos para os efeitos desta lei complementar terá a base da data da formalização do pedido do parcelamento e resultará da preservação dos débitos originais atualizados monetariamente, decorrente dos débitos do contribuintes e devedores em geral, relativos a tributos, taxas de contribuições de melhorias em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados a ajuizar a exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento dos valores retidos. Parágrafo único. A pedido de parcelamento não importa em inovação, transação ou levantamento ou extinção da garantia ofertada da execução judicial, a qual ficará suspensa até o término do cumprimento do parcelamento requerido. Artigo 6º. O contribuinte que aderir ao programa de parcelamento incentivado deverá recolher o valor do débito consolidado, que resultará da preservação dos débitos originais atualizados monitoreamente, ficando reduzidos os juros e multas em conformidade com a opção de parcelamento realizada ao contribuinte, de acordo com as seguintes percentuais abaixo indicado. Para pagamento em parcela única, 100% para pagamento total à vista. Segundo, para pagamento parcelado, 70% para pagamento em até 3 parcelas, 60% para pagamento em até 4 parcelas, 50% para pagamentos em até 5 parcelas, 40% para pagamentos até 6 parcelas, 10% para pagamentos em até 12 parcelas. Parágrafo 1º. Cada parcela não poderá ser inferior a R$50 para a pessoa física e R$200 para a pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Nos débitos ajuizados sobre os valores apurados para a redução dos juros e multas, incidirá o percentual de 10% ou título de honorários advocatícios devidos à forma da lei do artigo número 23 da Lei Federal 8.906/94 e artigo 10, parágrafo 3º da Lei Complementar número 140/2009, os quais poderão ser objetos de parcelamentos nos moldes estatuídos nos incisos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 3º. Em caso de parcelamento de débito ajuizado, os encargos às custas judiciais devidos à Fazenda Estadual deverão ser recolhidos integralmente na última parcela. Artigo 7º. A quitação da primeira prestação do parcelamento implica a adesão ao programa de parcelamento incentivado na expressa e irrevogável confissão de dívida e desistência da interposição de recurso administrativo. Artigo 8º. O vencimento da primeira parcela ou parcela única dar-se-á até 5 dias após a formalização do pedido de ingresso no programa de parcelamento incentivado,
e os demais sucessivamente a cada 30 dias, de acordo com a opção de parcelamento efetuada pelo sujeito passivo. Artigo 9º. A falta de pagamento de acordo com o prazo fixado por meio de opção efetuada sujeitará ao sujeito passivo, nos termos do artigo 10, inciso 1º e 2º da Lei Complementar número 140/2009, a: primeiro, multa de 10% sobre o valor do crédito atualizado monetariamente. Segundo, cobrança de juros monetários em razão de 1% ao mês, incidentemente sobre o valor de crédito atualizado monetariamente a partir do dia seguinte ao do vencimento. Parágrafo 1º. A multa prevista no inciso 1º deste artigo será aplicada sem prejuízo de pagamento ao valor devido. Artigo 10. O programa de parcelamento incentivado será administrado pelo setor de tributação e cadastro e, em se tratando de débito com recurso judicial, será ouvida a assessoria jurídica do município de Luiz Antônio. Seção 4ª. Do cancelamento do parcelamento. Artigo 11. O parcelamento será cancelado automaticamente e definitivamente nas seguintes hipóteses. Primeiro, atraso superior a 60 dias corridos da data do vencimento de qualquer parcela ou propositura de qualquer medida judicial ou extrajudicial relativa aos débitos objeto do programa de parcelamento incentivado. Artigo 12. O cancelamento do parcelamento nos termos desta lei complementar independerá de notificação prévia e implicará na perda dos benefícios concedidos e o restabelecimento em relação ao montante não pago dos acréscimos legais, inclusive os honorários advocatícios, na forma da legislação aplicáveis, e ainda na inscrição da dívida ativa, ajuizamento fiscal de débitos e não forem extintos com o pagamento das prestações efetuadas, encontrando-se o débito em execução fiscal e prosseguimento da respectiva ação, independentemente de qualquer outra providência administrativa. Na autorização de protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa referente aos débitos que não foram extintos com o pagamento das prestações efetuadas e no leilão judicial ou na execução hipotecária dos bens que garantam os débitos parcelados. Capítulo 2º das disposições gerais. Artigo 13. A aplicação do dispositivo nesta lei não implicará em restituição de quantias pagas. Artigo 14. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento em vigor. Artigo 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se todas as disposições em contrária. Luiz Donizete de Almeida, Prefeito Municipal. Solicito agora a leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Nobres vereadores, apresentamos à consideração desta Casa o seguinte: projeto de lei número 006, de 5 de maio de 2015, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de biombos, tapumes ou estruturas similares na frente dos caixas fixos de atendimento e nos caixas eletrônicos das agências bancárias situadas no município de Luiz Antônio, estado de São Paulo. Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais, apresenta para apreciação plenária o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam obrigadas todas as agências bancárias e instituições financeiras localizadas no âmbito do município de Luiz Antônio, São Paulo, instalar biombos ou estruturas similares na frente dos caixas fixos de atendimentos e nos caixas eletrônicos. Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata o caput desta lei tem como objetivo impossibilitar a visão do público em geral dentro das agências bancárias e instituição financeira a qualquer tipo de operação executada pelos clientes nesses caixas. Artigo 2º. As agências bancárias e instituições financeiras terão prazo de 90 dias para se adaptarem a esta nova lei a partir de sua publicação. Artigo 3º. No caso de descumprimento desta lei, as agências bancárias e instituições financeiras serão notificadas no prazo de 30 dias para se adequarem a esta lei e multa de 5 salários mínimos vigentes no país por dia recolhidos como tributo ao município. Parágrafo 1º. Em caso de não adequação no prazo estipulado acima, será aplicada nova notificação para adequação no prazo de 15 dias e multa de 10 salários mínimos vigentes no país
por dia, recolhidos como tributo ao município. Parágrafo 2º. Permanecendo a inadequação a esta lei, ocorrerá a suspensão do alvará do funcionamento do estabelecimento bancário ou instituição financeira, conforme o artigo do parágrafo acima, e somente poderá ser reaberta após o pagamento das multas e adequar-se a esta lei. O município verá o convênio do PROCON para realizar a fiscalização e o cumprimento da lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Luiz Antônio, Sala das Sessões, 3 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Pedro Antônio de Freitas, vereador. José Lopes Correia, vereador. Afonso César de Oliveira, vereador. Nobres vereadores, apresentamos à consideração da Casa o seguinte: projeto de lei número 007, de 7 de maio de 2015, dispõe sobre a proibição de celulares e aparelhos de transmissão nos interiores das agências bancárias. Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais, apresentam para apreciação plenária o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica proibido no âmbito do município de Luiz Antônio, São Paulo, o uso de celular, radiotransmissor, palmitópicos e similares no interior das agências bancárias. Parágrafo único. Os funcionários, bem como os vigilantes que fazem a segurança das agências bancárias, ficam responsáveis pela proibição expressa do caput desta lei. Artigo 2º. As agências bancárias divulgarão a proibição contida nesta lei através de cartazes afixados no seu interior. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Luiz Antônio, Sala das Sessões, 3 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Passotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Pedro Antônio de Freitas, vereador. José Lopes Correia, vereador. Afonso César de Oliveira, vereador. Projeto de resolução número 010, de 11 de maio de 2015, dispõe sobre autorização para a doação dos livros da biblioteca Amélia Turazzi Mesquita, da Câmara Municipal e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Antônio, São Paulo, através dos seus representantes que a esta subscrevem, propõe para deliberação plenária o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a doação dos livros da biblioteca Amélia Turazzi Mesquita, da Câmara Municipal. Artigo 2º. Fica autorizada a doação dos livros constantes do anexo 1º à Biblioteca Municipal de Luiz Antônio Júlio Augusto Cordeiro. Artigo 3º. Fica autorizada a doação dos livros constantes do anexo 2º à Escola Municipal de Ensino Infantil EMEI Araci Carneiro de Mesquita. Artigo 4º. Fica a critério das entidades recebedoras e sob a sua exclusiva responsabilidade a destinação e o uso dos livros recebidos em doação. Artigo 5º. No ato da entrega dos livros deverá ser lavrado o termo em que a Biblioteca Municipal Júlio Augusto Cordeiro e a EMEI Araci Carneiro Mesquita certificam que estão recebendo os livros doados. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente resolução correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, parte reservada ao Legislativo, suplementada oportunamente se necessário. Artigo 7º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Luiz Antônio, 11 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador-presidente. Vice-presidente, desculpe. Projeto de resolução número 011, de 3 de maio de 2015, dispõe sobre a fixação do valor do Bolsa Auxílio Mensal nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei número 1524, de 25 de setembro de 2014 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Antônio, através dos seus representantes que a esta subscrevem, propõe para deliberação plenária o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. O valor de remuneração do Bolsa Auxílio Mensal, nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei número 1524, de 25 de setembro de 2014, fica fixado da seguinte forma. Primeiro, Bolsa Auxílio para os alunos da educação profissional de nível médio, cursos técnicos e de ensino de nível superior. A.
4 horas diárias e 20 horas semanais, R$ 520 por mês. B, 5 horas diárias e 25 horas semanais, 650 por mês. C, 6 horas diárias e 30 horas semanais, 788 por mês. Segundo, bolsa auxílio para os alunos do ensino médio regular. A, 4 horas diárias e 20 horas semanais, R$ 370 por mês. B, 6 horas diárias e 30 horas semanais, R$ 550 por mês. Terceiro, bolsa auxílio para os alunos da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. A, 4 horas diárias e 20 horas semanais, R$ 370 por mês. Artigo 2º. O município poderá suspender a qualquer tempo a concessão do bolsa auxílio em caso de relevante interesse público. Artigo 3º. A cada período de 12 meses, atividade em estágio, o estagiário poderá usufruir do recesso remunerado de até 30 dias, que poderá ser fracionado em até 2 períodos a critério da unidade de estágio. Parágrafo 1º. Para os estagiários da Secretaria Municipal de Educação, o gozo parcial ou integral do recesso remunerado coincidirá com o período de recesso escolar da unidade do estágio. Parágrafo 2º. Será concedido o recesso remunerado proporcional ao período de vigência do termo de compromisso do estágio. Parágrafo 3º. A desistência ou a rescisão antecipada motivada implicará na perda do direito ao recesso. Artigo 4º. A cada mês de estágio realizado corresponderá a 2 dias e meio de recesso remunerado, desde que a frequência seja integral. Parágrafo 5º. Em caso de falta superior a 2 dias no mês, o estagiário perderá o direito a usufruir o recesso correspondente àquele mês. Artigo 6º. Em nenhuma hipótese será permitida a conversão do recesso em pecúnia. Artigo 4º. A Secretaria Municipal em que estiver lotado o estagiário deverá controlar e apresentar a frequência do estudante, tendo por base, para efeito de pagamento do valor do bolsa auxílio, o período compreendido entre 1º a 30 de cada mês, de acordo com os valores fixados nesta resolução, sendo que o pagamento será realizado até o dia 15 de cada mês subsequente. Artigo 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação ou a fixação, revogando-se as disposições em contrário. Luiz Antônio, 3 de maio de 2015. Glaucon Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Requerimento municipal número 023/2015. Senhor presidente, novos vereadores, requeremos, após observado as formalidades regimentais e depois ter ouvido do plenário, para que seja oficializado o excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo contate a CPFL para que se faça a troca de um poste de madeira na rua Prudente de Moraes, em frente ao número 26 do bairro Jardim Darcy Alves, Ripamonte, sala das sessões, 12 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Pedro Antônio de Freitas, vereador. José Lopes Correia, vereador. Afonso César de Oliveira, vereador. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária atendendo a pedido dos munícipes que têm residência próxima ao poste e estão com muito medo de acidentes, pois o mesmo encontra-se em péssimas condições. Requerimento número 024/2015. Nobres vereadores, requeiro, após observada as formalidades regimentais, depois de ter ouvido do plenário, para que seja oficializado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Luiz Donizete de Almeida, para que se faça uma limpeza na praça José Antônio Gomes, principalmente aos bancos, localizada no bairro Jardim Santa Ana, sala das sessões, 11 de maio de 2015. José Lopes Correia, vereador. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária atendendo o pedido da população que não consegue desfrutar desta área de lazer, que se encontra com muita sujeira no chão e nos bancos. Requerimento número 025/2015. Nobres vereadores, requer, após observada as formalidades regimentais, depois de ter o do plenário, para que seja concedido o título de cidadão honorário ao ilustríssimo senhor João Carlos Jurado, o qual se enquadrará na resolução 004/2013, sala das sessões, 12 de maio de 2015. José Lopes Correia, vereador.
Requerimento número 026/2015. Nobres vereadores, requeiro após observar as formalidades regimentais e depois ter do plenário para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida para que se faça a limpeza da praça e reparos na iluminação pública da Praça José Ribeiro dos Santos José Messias, localizada no CDHU, Sala das Sessões, 11 de maio de 2015, José Lopes Correia, vereador. Justificativa: atendendo o pedido de moradores que alegam que a praça se encontra em péssimo estado de conservação, suja e mal iluminada. Requerimento número 027/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro após observada as formalidades regimentais, depois de ter do plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade, para que o mesmo determine ao setor competente que se faça uma remoção da lombada localizada na Rua Rio de Janeiro, próximo ao número 758, bairro Jardim Jataí, Sala das Sessões, 13 de maio de 2015. Roberto Saias Coutinho, vereador. Justificativa: o mesmo vem atender ao pedido do morador Elias Ferreira, segundo o mesmo argumenta que já procurou o Departamento de Serviços Municipais e a Secretaria de Engenharia para solucionar o referido problema. Senhor Elias relata que devido à sua residência ter ficado no mesmo nível da rua, quando chove, toda a água que desce nas ruas acima é contida pela referida lombada, adentrando em sua residência, causando grandes danos materiais. Indicação número 023/2015. Senhor presidente, novos vereadores, indicamos após observado as formalidades regimentais, depois ter vindo do plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, determine ao setor competente da municipalidade que proceda a estudos visando a possibilidade de construir um redutor de velocidade tipo lombada na rua Epitácio Pessoa, no bairro Jardim Darcy Alves, Ripamonte, Sala das Sessões, 22 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Pedro Antônio de Freitas, vereador. José Lopes Correia, vereador. Afonso César de Oliveira, vereador. Justificativa: tal solicitação se faz necessária atendendo ao pedido de moradores da referida rua que alegam que os condutores de veículo imprimem alta velocidade no local, colocando em risco a vida das crianças e transeuntes. Indicação número 024/2015. Senhor presidente, novos vereadores, indico, após observado as formalidades regimentais e depois ter vindo do plenário, para que seja dito que o setor o prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida determine ao setor competente da municipalidade que proceda a estudos visando a possibilidade de criar o plano diretor de turismo em nosso município. Sala das Sessões, 22 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador presidente. Justificativa: o pedido ora formulado visa atrair investimentos, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Indicação número 025/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, indico após observada as formalidades legais e após ouvido do plenário que o senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida determine ao setor competente da municipalidade que proceda a estudos visando a possibilidade de criar o Conselho Municipal de Turismo em nosso município. Sala das Sessões, 22 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador presidente. Justificativa: com a criação do conselho podemos explorar lugares como, por exemplo, a reserva ecológica da Fazenda Jataí, atrair turistas para o nosso município e também recebendo incentivos dos governos estadual e federal. Indicação número 026/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, indico, após observada as formalidades legais e após ouvido do plenário, que o senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida determina ao setor competente da municipalidade que proceda a estudos visando a possibilidade de estudos para a criação do Fundo Municipal dos Direitos Animais e a instituição de um conselho gestor, com o objetivo principal da implantação de ações destinadas à proteção e o bem-estar dos animais do município de Luiz Antônio. Sala das Sessões, 22 de maio de 2015. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. Justificativa: tendo em vistas a muitas ações que vêm sendo tomadas em relação aos maus tratos de animais, visando a proteção dos mesmos, a presente indicação tem como objetivo proporcionar e gerenciar receitas e meios para o desenvolvimento da execução de ações destinadas à saúde, proteção
defesa e bem-estar dos animais na cidade, através da nomeação de um conselho gestor para esse fundo. Nosso município precisa elaborar políticas públicas que contemplem os animais. A criação de mecanismos para arrecadação e a construção de uma gestão organizada sobre essas questões, que é muito importante. Esse fundo permitirá a aquisição de materiais físicos e treinamento humano destinados à proteção dos animais, bem como fortalecerá a aplicação das leis que punem os que maltratam os animais. Além disso, as receitas que irão compor esse fundo poderão ser provenientes das dotações, auxílio, contribuições, subvenções e outros recursos. Indicação no 027/2015. Senhor presidente, novos vereadores, indico, após observar as formalidades legais e ouvido do outro plenário, que o senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida determine ao setor competente da municipalidade que proceda a estudos visando a possibilidade de construir um redutor de velocidade do tipo lombada na Avenida Giuseppe Rosati, na altura do número 235, sentido bairro Centro, e número 208, sentido Centro-Bairro. Sala das Sessões, 13 de maio de 2015. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. Justificativa. Tal solicitação se faz necessário atendendo ao pedido de munícipes que reside naquele logradouro, que alegam o abuso de condutores e veículos que imprimem alta velocidade no local, colocando em risco a vida das crianças e transeuntes. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas de diversos. Ofício 018/2015, recebido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, enviando as contas da Prefeitura Municipal de Luiz Antônio referente ao exercício 2012. Ofício recebido do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros para o município de Luiz Antônio. Ofício recebido do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, enviando 10 exemplares do gibi Cuidar do Animal Não é Brincadeira, que trata sobre a guarda responsável de animais de estimação. Prosseguindo ao andamento dos trabalhos, peço ao primeiro secretário que anuncie para o vereador inscrito para fazer uso da palavra no horário de expediente. Não, vereador inscrito. Não havendo não vereador inscrito, para fazer uso da palavra, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao segundo secretário para que faça novamente a chamada dos senhores vereadores. Afonso César de Oliveira. Hamilton Donizete Pazotti. Presente. Glauco Estevão de Queiroz. Presente. João Carlos Martins de Freitas. Presente. José Lopes Correia. Pedro Antônio de Freitas. Renato Benedetti Correia. Roberto Saias Coutinho. Wander Luiz Campos Giraldelli. A seguir, passo a fase da ordem do dia e aprovação das matérias constantes da mesa. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 018/15. Luiz Antônio, 3 de maio de 2015. Projeto de lei número 08/2015. Autoria, Poder Executivo, Comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada. Parecer número 018/2015. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre o plano de gestão integrado de resíduos sólidos e dá outras providências. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentre as atribuições do Poder Executivo. Comissão de Justiça e Redação. Vereador Hamilton Donizete Pazotti, presidente. Vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. Vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Renato Benedetti Correia, relator. Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada. Vereador José Lopes Correia, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Roberto Saias Coutinho, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 08/15. Aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 08/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 08/15. Aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 08/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 019/15. Luiz Antônio, 3 de maio de 2015. Projeto de lei número 09/2015. Autoria, Poder Executivo. Comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento,
Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada. Parecer número 019/2015. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Plano Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Executivo. Comissões de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazzotti, presidente, vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente, vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente, vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente, vereador Renato Benedetti Correia, relator. Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada, vereador José Lopes Correia, presidente, vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente, vereador Roberto Sainz Coutinho, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 09/15, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 09/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 09/15, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 09/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 020/15. Luiz Antônio, 3 de maio de 2015. Projeto de lei complementar número 003/2015. Autoria, Poder Executivo. Comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Parecer número 020/2015. Trata-se de projeto de lei complementar dispondo sobre o programa de parcelamento incentivado. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Executivo. Comissão de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazzotti, presidente, vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente, vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente, vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente, vereador Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei complementar número 03/15, dispõe sobre o programa de parcelamento incentivado e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 03/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 03/15, dispõe sobre o programa de parcelamento incentivado e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei complementar número 03/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 021/15. Luiz Antônio, 3 de maio de 2015, projeto de resolução número 010/2015, autoria, mesa diretora, comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, artigo 57, primeiro e segundo do Regimento Interno. Parecer número 021/2015, trata-se de projeto de resolução com o objetivo de buscar a autorização do plenário para ser realizada a doação dos livros da biblioteca desta Casa de Leis e da outras providências. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Legislativo. Comissão, Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazzotti, presidente, vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente, vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente, vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente, vereador Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em discussão única e votação o projeto de resolução número 010/15. Dispõe sobre autorização para a doação de livros da Biblioteca Amélia Turazzi Mesquita, da Câmara Municipal e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de resolução número 010/15 está aprovado por unanimidade em discussão única. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 022/15. Luiz Antônio, 13 de maio de 2015. Projeto de resolução número 011/2015. Autoria,
Mesa diretora. Comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Artigo 57, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno. Parecer número 022/2015. Trata-se de projeto de resolução com o objetivo de fixar o valor do Bolsa Auxílio Mensal nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei número 1524, de 25 de setembro de 2014. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Legislativo. Comissão: Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Passotti, presidente; vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente; vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente; vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente; vereador Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em discussão única e votação o projeto de resolução número 011/15, dispõe sobre a fixação do valor Bolsa Auxílio Mensal nos termos do artigo 4º, 1º da Lei número 1524, de 25 de setembro de 2014 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de resolução número 011/15 está aprovado por unanimidade em discussão única. Finalizando, coloco em discussão única e votação em blocos os requerimentos números 023, 024, 025, 026 e 027/15. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. Os requerimentos números 023, 024, 025, 026 e 027/15 estão aprovados por unanimidade em discussão única. Não havendo mais matérias a serem votadas na ordem do dia, passo ao uso da palavra, no horário de explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que chame os vereadores por ordem de inscrição. Senhor vereador, senhor presidente. Eu quero agradecer aqui a presença do senhor Eduardo, que é o coordenador do INSS aqui da nossa cidade, e aos familiares do nosso vereador, do nosso amigo Zé Lopes, a Eliane, a sua esposa, e aos seus primos, o senhor Clériston e a senhora e a sua esposa Eliana Lopes França. É uma honra recebê-los aqui. E quando vier, traga um queijinho lá para nós, umas coisas boas lá de Montalvânia, né? Uma pinguinha. Que coisa boa, né? Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra e nada mais havendo para ser na ordem do dia, em nome de Deus, a sessão está encerrada. A próxima sessão será dia 27/5/2015. Boa noite.